A Secretaria Estadual do Trabalho do Rio de Janeiro identificou uma planilha que mostra o detalhamento dos recursos necessários até o fim do ano para a manutenção de 9 mil cargos secretos com o nome governador do estado. Disponível no Sistema Eletrônico de Informações do Governo Fluminense, a tabela é relativa ao projeto Casa do Trabalhador, cujas inaugurações de unidades têm sido usadas politicamente nas últimas semanas pelo governador e candidato à reeleição Cláudio Castro. Os dados da planilha mostram previsão de contratação de 4.500 agentes de apoio e outros 4.500 agentes de empregabilidade, a partir da sexta etapa do projeto, com início em maio passado. Perguntada sobre o nome governador na tabela, a Secretaria de Trabalho afirmou que vai apurar se houve um erro na confecção da planilha. A pasta disse ainda que os equipamentos públicos são entregues para benefício da população e não têm finalidade político-partidária. A tabela localizada prevê a utilização de 301 milhões e 400 mil reais até o fim deste ano na Casa do Trabalhador, cujas unidades atendem pessoas que precisam de apoio para reinserção no mercado de trabalho. Até agora, a Secretaria de Trabalho já transferiu 85 milhões e 600 mil reais para a CEPERJ, Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos. O valor da tabela referente aos 6 primeiros meses do ano é de 91 milhões e 500 mil reais. O último repasse relativo a junho, de 34 milhões de reais e ainda 600 mil. É exatamente o valor que foi publicado em Diário Oficial no dia 1º deste mês. O Casa do Trabalhador é o projeto que possui o maior número de cargos secretos do governo do Rio. Um documento de 30 de junho da Fundação CEPERJ mostra que a previsão atualizada de gastos com o projeto esportivo até o fim do ano chega a 381 milhões e 100 mil reais. Ou seja, somente com esses dois projetos há uma previsão de gastos de 682 milhões e 500 mil reais neste ano. Na manhã de hoje, o Partido Novo encaminhou uma ação direta ao Supremo Tribunal Federal, alegando inconstitucionalidade na proposta de emenda constitucional, conhecido como PEC dos Benefícios, que cria auxílios sociais em ano eleitoral. A proposta foi sancionada pelo Congresso Nacional e autoriza benefícios que podem ser pagos a partir de agosto e acabam em 31 de dezembro deste ano. No mês de agosto, começa a valer o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e a inclusão de milhares de famílias que aguardam na fila do programa. O Novo afirmou ao Supremo Tribunal Federal que a PEC é inconstitucional. De acordo com a sigla, o texto apresentou um vício de tramitação porque suprimiu dos parlamentares o direito de emenda. Além disso, o partido ressaltou que a proposta fere o federalismo, a estabilidade do processo eleitoral e o princípio da anualidade. Na ação enviada, a sigla alega que não está apenas diante de uma medida que busca efetuar a distribuição gratuita de bens em um ano eleitoral e destaca que a medida pode afetar a liberdade do voto e afronta a salvaguarda da anualidade já em curso, mas que, sobretudo, o projeto trata-se de uma emenda que afronta o que se tem de mais caro e mais estável no texto constitucional e que nunca se imaginou ver alterado: as hipóteses de estado de exceção previstas na Constituição. A emenda foi apelidada de PEC Kamikaze pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, quando o governo ainda não tinha intenções de patrocinar a medida, considerada então um suicídio em razão do possível desequilíbrio nas contas públicas. A proposta prevê um gasto adicional de mais de 41 bilhões de reais não previsto no orçamento federal. Respiro para o bolso. O bolso não respira, mas é em sentido figurado. O governo de São Paulo anunciou a redução de ICMS do etanol e preço na bomba deve cair 17 centavos. Após reduzir o ICMS da gasolina e do gás de cozinha, o governo de São Paulo anunciou a diminuição do imposto do etanol. Agora cabe aos postos de gasolina a decisão de repassar a diminuição do valor para as bombas. O PROCON pode apenas fiscalizar e divulgar o preço médio do valor do combustível para informar aos consumidores quais postos estão repassando a redução do ICMS para a bomba e quais não estão.
A administração estadual informou ainda que essa redução terá um impacto de 125 milhões e 100 mil reais por mês na arrecadação. Nos postos do estado, segundo a Agência Nacional de Petróleo, o preço médio do litro de etanol é de R$ 4,12. Já o preço médio do litro de gasolina no estado paulista é de R$ 5,89. Estes são os dados mais recentes. Para calcular se é vantajoso colocar o etanol, basta multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o valor resultante for menor que o do litro do etanol, é melhor abastecer com gasolina. Se for maior, o etanol é a melhor solução. O Brasil perdeu entre 2019 e 2021 uma área de 42 mil quilômetros de vegetação nativa, o que equivale a quase um estado inteiro do Rio de Janeiro. O dado está no relatório anual do desmatamento no Brasil, do MAP Biomas, que foi divulgado hoje. Em 2021, houve um aumento de 20% em relação ao ano anterior. De cada 4 quilômetros desmatados no Brasil no ano passado, um foi no estado do Pará. O estudo usou como base os 69.796 alertas de desmatamento em 2021, feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em todo o país. Ao cruzar os dados com as áreas protegidas, autorizações e cadastro ambiental rural, o MAP Biomas achou irregularidades em 98,6% dos casos de desmatamento. A análise apontou que 77% da área total desmatada está em imóveis rurais cadastrados no Cadastro Ambiental Rural. Ao todo, foram 59.181 imóveis com desmatamento detectado no país em 2021. Destes, 19 mil são reincidentes. A agropecuária está entre as atividades que mais desmatam. Um dado que chama atenção é que nos últimos 3 anos, houve um crescimento do desmatamento em todas as categorias fundiárias, exceto em terras indígenas. E os números do relatório apontam ainda que a Amazônia foi a que mais perdeu a vegetação nativa no Brasil nos últimos 3 anos. Estima-se que no ano passado, a Amazônia perdeu 18 árvores por segundo. Do total da área desmatada em 2021, 59% se concentrou na Amazônia, seguido pelo Cerrado, que respondeu por 30,2%, da área explorada pela Caatinga, com 7%, pela Mata Atlântica, com 1,8% e pelo Pantanal, com 1,7%. Nos últimos 4 anos, o desmatamento anual médio na Amazônia brasileira aumentou 75% em comparação com a década anterior. Uma cerimônia homenageou em São Paulo o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Há um mês, os corpos deles foram encontrados na Amazônia num grande crime, um crime de grande repercussão que ainda está sendo investigado. Centenas de pessoas participaram de uma homenagem interreligiosa ao jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira. Há um mês, os corpos dos dois foram localizados na Amazônia após dias de busca e mobilização internacional. O ato foi organizado pela Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz, em parceria com a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, pela Comissão Arnes, pelo Instituto Vladimir Herzog e pela OAB São Paulo. Familiares e amigos das vítimas participaram da cerimônia, ao lado de líderes religiosos e representantes dos povos indígenas. Na semana passada, a polícia realizou a 4ª prisão como parte das investigações do assassinato de Dom e Bruno. Mas muitas dúvidas sobre o crime ainda precisam ser respondidas. Phillips, de 57 anos, e Bruno, de 41, foram mortos a tiros no dia 5 de junho, quando voltavam de uma expedição no Vale do Javari. O local remoto, no estado do Amazonas, é considerado perigoso pela presença de traficante de drogas, entre outros. Os corpos foram encontrados dias depois em uma área de difícil acesso. A principal hipótese da polícia é que o motivo do crime esteja relacionado à pesca ilegal em terras protegidas, atividade que Bruno combatia. E depois do intervalo, falhas sistêmicas levaram à morte de crianças no Texas. A Europa luta contra incêndios em semana com recorde provável de temperaturas. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações. Até já.